Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Innovation. Essa videoaula ela compõe o nosso curso de cálculo diferencial integral do nosso website também innovation.com.br, ok? Quem quiser pode conferir lá o nosso curso completo de cálculo diferencial integral. Bom, nessa aula aqui, nessa videoaula, nós vamos estar falando sobre o conceito de derivadas, né? Como é que os matemáticos, como é que Isaac Newton, no caso que foi o mentor intelectual das derivadas, né, do conceito de derivada, como é que ele chegou nesse conceito, qual foi a ideia, as ideias que levaram ele a esse conceito, a desenvolver o conceito de derivada. O conceito de derivada é o primeiro conceito, o conceito, vamos dizer, fundador do cálculo diferencial integral. Okay? O cálculo diferencial só para vocês entenderem a importância, o peso dessa criação de Isaac Newton, o cálculo diferencial integral é a base de toda a ciência, de toda a física, desde o século XVII até o século XX. Toda a teoria da dinâmica, da mecânica, que é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, depois a termodinâmica, a hidrodinâmica, o eletromagnetismo, a ótica e até a relatividade, até a teoria da relatividade se baseia no cálculo diferencial integral. Ok? Então, toda a física, a chamada física clássica, que é composta por todos esses tópicos que eu acabei de citar, ela é baseada na teoria do cálculo diferencial integral, ok? Então, só para vocês entenderem o peso e a importância dessa criação do Newton. Tá? Bom, então nesse conjunto de slides nós vamos começar falando sobre o conceito de derivada e ver como é que o Newton chegou nesse conceito. Bom, pessoal, é o seguinte, o Newton ele estava estudando o problema que originou a criação desse conceito foi o movimento dos corpos. Ele estava estudando o movimento dos corpos e nessa época dele, 1600, meados do século 17, 1600 e alguma coisa, na verdade, a dinâmica, né, já era uma parte importante da física que já vinha sendo estudada desde dos anos 1500 e alguma coisa por Galileu. Galileu Galilei, na verdade, foi o que era um físico também, matemático, astrônomo italiano, que nasceu em Pisa, na Itália. Ele foi, na verdade, o pai da dinâmica. Costuma-se dizer que ele foi o pai da dinâmica, foi o primeiro físico, foi o primeiro cientista que estudou formalmente o movimento dos corpos. E algumas leis, né, da dinâmica já eram conhecidas, já tinham sido desenvolvidas por Galileu e alguns outros físicos. Mas haviam algumas lacunas nesses conceitos, como nós vamos ver agora. E o Newton, então, é que foi o responsável por dar esse salto da criação do conceito de derivada e, com isso, a criação de todo o cálculo diferencial. Vamos ver qual era o problema que o Newton encontrou, né, e por que ele sugeriu esse conceito de derivada. Bom, já se sabia, né, que, como nós mencionamos, né, que o movimento de um corpo ele poderia ser representado por um gráfico, né? Os físicos já representavam nessa época o movimento de um corpo por um gráfico em que no eixo horizontal você lê a variável tempo, que é a variável independente nesse caso, e no eixo vertical você tem a distância percorrida pelo corpo. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, né, ele representa o movimento de um corpo. Aqui, no instante t0, esse corpo está na posição S0. E no instante t1, esse corpo está na posição S1. Portanto, se você pegar esse intervalo de tempo que vai de t0 até t1, o corpo percorreu uma distância que vai de S0 a S1, né? A distância percorrida pelo corpo, então, medida aqui no gráfico, ela seria calculada como S1 menos S0, que é a distância ou a variação da posição do corpo. A letra delta, para quem não sabe,
Em física, em matemática, ela é usada sempre que se deseja representar uma variação, a variação de uma grandeza. Então, ΔS significa a variação, né, da distância do corpo e ΔT significa o intervalo de tempo, ok? Bom, nessa época, na época de Newton, né, já se conhecia o conceito de velocidade média, né? Então, se você pegar a distância percorrida por esse objeto nesse intervalo de tempo e dividir a distância percorrida, né, pelo intervalo de tempo, você calcula a velocidade média. A velocidade média, então, é uma taxa de variação, ela mede como varia a distância do corpo com relação ao tempo, naquele intervalo de tempo. Então, a velocidade média pode se definir por essa expressão aqui, por esse quociente, ΔS sobre ΔT, ok? Porém, existe um conceito da geometria, né, que ele equivale à velocidade média, que é o que nós vamos ver agora. Se nós pegarmos esses dois pontos, o ponto inicial e o ponto final desse movimento, em cima desse gráfico, né, a inclinação dessa reta azul aqui, né, também é medida por esse mesmo quociente ΔS sobre ΔT. Quer dizer, o conceito geométrico de inclinação de uma reta, nesse caso aqui, a reta secante ao gráfico da função, né? O que é uma reta secante? É uma reta que corta uma curva qualquer em dois pontos, né? Então, essa reta secante ao gráfico do movimento da função, a inclinação dela é dada exatamente por esse comprimento dividido por este comprimento. Então, o conceito de velocidade média, né, ele se confunde, ele equivale ou ele corresponde ao conceito geométrico de inclinação dessa reta secante aqui. Então, ΔS sobre ΔT, que é calculado S de T1 menos S de T0 sobre T1 menos T0, é exatamente a inclinação da reta secante. Ok? Agora, o que o Newton queria? Qual era o problema do Newton? Porque isso aqui tudo já era conhecido, esse conceito de velocidade média, de inclinação de uma reta já era conhecido nessa época. Agora, o que o Newton estava procurando? O Newton percebeu o seguinte, é que, na verdade, você simplesmente calcular a velocidade média, né, desse corpo, desse objeto, nesse intervalo de tempo, não te dá toda a informação sobre o movimento, sobre o que aconteceu ao longo de toda a trajetória, porque aqui a velocidade média está sendo calculada simplesmente comparando-se a posição final menos a posição inicial, né, e o instante final e o instante inicial, e fazendo-se essa conta, ΔS sobre ΔT, né? Mas quando você calcula a velocidade média, na verdade a velocidade média ela não é um conceito capaz de te explicar, né, o que aconteceu, né, durante todo o movimento, né? Se esse corpo, por exemplo, ele parou durante o movimento, regrediu um pouco, foi um pouco para frente, ou seja, se ele fez vários movimentos aí ao longo de toda essa trajetória, né, isso não é capturado, essa informação não é capturada apenas pela velocidade média. Então, o que o Newton estava querendo era o seguinte, a pergunta do Newton era, como é que nós podemos calcular a velocidade desse corpo, desse móvel, em um instante específico? Ou seja, a gente estava preocupado em desenvolver um novo conceito, diferente de velocidade média, né, que ele chamou de velocidade instantânea, né? O que é velocidade instantânea? Seria essa nova grandeza, esse novo conceito, ele seria capaz de nos dizer qual é a velocidade desse objeto exatamente num instante, por exemplo, no instante T0. Imagina se eu quisesse calcular qual é a velocidade desse objeto no instante T0, a partir desse gráfico, né? Então imagina que eu olhei o movimento, né? E através de medidas, né, de tempo e deslocamento daquele objeto, eu fui capaz de levantar esse gráfico, né, de levantar essa curva, né? E agora, a partir dessa curva, dessa informação que é essa curva, eu quisesse calcular qual é a velocidade desse objeto exatamente no instante T0 e não mais no intervalo de tempo que vai de T1, de T0 até T1. Né? Então, esse era o conceito que o Newton estava querendo criar. O Newton
queria criar uma nova grandeza, um novo conceito que conseguisse nos dar essa informação, que conseguisse medir a velocidade num determinado instante, um instante específico da trajetória. Ok? Porque com isso ele poderia calcular velocidades instantâneas em cada um dos pontos, ou seja, em cada um dos instantes dessa trajetória, e com isso ele conseguiria explicar melhor, né, o que aconteceu ao longo de toda a trajetória. Ok? Então, esse era o problema do Newton. Bom, pessoal, a ideia do Newton para resolver esse problema, ela foi tão simples quanto genial. Vamos ver agora como é que ele fez isso. Ok? Bom, a solução proposta por ele para o cálculo da velocidade no instante t0 foi calcular velocidades médias em intervalos de tempo cada vez menores. Ou seja, o conceito de velocidade média, que era um conceito já conhecido, ele resolveu fazer o seguinte: vamos usar esse conceito de velocidade média, né? E para calcular a partir dele o conceito da velocidade instantânea num determinado instante t0. Ok? Vamos ver como é que ele fez isso. Bom, ele tomou inicialmente um outro ponto qualquer, um ΔT, um intervalo ΔT qualquer. Né? Então, se a gente tomar um intervalo ΔT qualquer, a gente define que essa secante que vai do ponto P ao ponto Q. Né? Esse aqui é o instante inicial, esse daqui é o instante T0, né? Que é o instante onde nós estamos querendo calcular a velocidade instantânea. Né? E vamos arbitrariamente tomar um ΔT aqui a partir desse T0. Ok? Bom, a velocidade média nesse intervalo ΔT, né, a gente sabe que corresponde à inclinação dessa reta azul. Nós já vimos aí no slide anterior. Ok? Bom, o que ocorre, então, o que vai ocorrer se a gente reduzir esse intervalo ΔT, né, fazendo com que o ponto Q se aproxime cada vez mais do ponto P? Né? Bom, esse foi o processo sugerido por Newton. Vamos pegar esse intervalo ΔT, vamos fazer ele reduzir-se cada vez mais. Então, num primeiro passo, eu pego esse intervalo ΔT e reduzo ele para cá. Então, o ponto Q ele chega mais para cá, ok? Nós temos uma nova secante. Essa nova secante tem uma nova inclinação, que vai ser dado pelo ΔY dela sobre esse novo ΔT. Né? Reduzo mais um pouquinho ΔT. Tem uma nova secante, posso calcular uma outra velocidade média, né? Que seria uma inclinação dessa nova secante. E dou mais um passo, calculo novamente a inclinação dessa nova secante. Bom, quando o Q se aproxima muito de P, quanto mais o Q chega perto do P, essas retas secantes, ou essa sequência de retas secantes, vai se aproximando cada vez mais da reta tangente ao gráfico da função, no ponto P, ok? Então, nada mais justo que definir, né, a velocidade instantânea no ponto P, ou a velocidade instantânea no instante t0, como sendo a inclinação dessa tangente. Por quê? Se as velocidades médias nesses intervalos de tempo ΔT correspondem respectivamente à inclinação de todas essas secantes, nada mais justo do que definir que a velocidade instantânea, que é o que eu estou procurando, que é o conceito que eu estou procurando, equivale à inclinação dessa reta tangente, já que essa sequência de secantes ela se aproxima cada vez mais dessa tangente. Então essa foi a definição de Newton. Então Newton definiu que a velocidade no instante t0, né, seria igual à inclinação da tangente ao gráfico do movimento nesse ponto P, ok? Então, simples assim, essa foi a definição de Newton, tá bom? Bom, vamos ver agora no próximo slide como é que funciona esse procedimento. Vamos pegar uma função específica, uma função uma função de um movimento e ver como é que isso funciona, ok? Vamos lá. Bom, desde o Galileu lá, os físicos já tinham levantados, né, já tinham descoberto a função que descreve o movimento de queda livre dos corpos, tá certo? Que é essa função aqui, S de t igual a 4,9t ao quadrado. Então, se eu quiser saber a posição do corpo, né, em qualquer instante do movimento, basta eu substituir o t aqui e eu vou ter, essa expressão vai me dar a posição do corpo naquele instante, ok? Bom, vamos usar então essa função, né, para calcular
e usar o procedimento do Newton para calcular a velocidade no instante t igual a 5 segundos, ok? Bom, aqui é o gráfico, né, do movimento, né? E vamos então fazer o seguinte, o ponto t0 igual a 5, vamos marcar primeiro o ponto t0 igual a 5 segundos, né? Se eu quiser calcular a posição, ou seja, o S de t0, qual era a posição do objeto nesse instante, basta eu pegar o 5, né, t igual a 5, e substituir na função do movimento, e eu vou obter aqui 122,5, ok? Agora vamos começar o procedimento do Newton, ok? Que é o seguinte, que é estabelecer um ΔT inicial, vamos estabelecer aqui um ΔT igual a 1, né? Fazendo esse ΔT igual a 1, o novo ponto, o ponto t0 mais ΔT vai ser o quê? Vai ser 6, né? 5 mais 1, 6. Colocando o t igual a 6 naquela expressão do movimento, eu vou obter o S de t0 mais ΔT, que é 176,4. Consequentemente, eu posso calcular o ΔS, que é o S final menos o S inicial, ou seja, 176,4 menos 122,5, vai dar 53,9. Agora, para calcular a velocidade média nesse intervalo, né, basta eu dividir o ΔS pelo ΔT. Aqui, como o ΔT é igual a 1, a velocidade média vai ser 53,9 metros por segundo, que, como nós sabemos, corresponde à inclinação dessa reta azul aqui, ok? Vamos agora diminuir esse ΔT, né? Vamos agora pegar um ΔT menor, pegar um ΔT igual a 0,1, ou seja, a gente vai trazer agora esse ponto aqui para cá, certo? Vamos dar uma encolhida nele. Então, o novo t agora vai ser 5,1, já que o ΔT é igual a 1, né? Então, esse ponto t mais ΔT, ele vai vir para cá, para a posição 5,1. Jogando ele aqui de novo na equação do movimento, eu vou ter o novo S de t, a nova posição, né? Que é 127,449, ok? O ΔS, então, fica igual a isso, 127,449, menos 122,5, que dá 4,949. Dividindo agora o ΔS pelo ΔT, eu vou obter a velocidade média nesse novo intervalo aqui, que vai ser 49,49 metros por segundo. Essa velocidade média, como a gente sabe, equivale à inclinação dessa nova secante aqui. Vamos agora diminuir, né, mais ainda o intervalo. Vamos pegar esse ponto aqui e trazer mais para cá, ou seja, fazer o ΔT agora igual a 0,05, tá? Ou seja, o novo t aqui é 5,05. Jogando lá de novo na expressão, eu vou ter o novo S de t. Pegando o novo S de t, subtraindo do inicial, 124,962 menos 122,5, vai me dar o novo ΔS. Dividindo ΔS por ΔT, eu vou ter a nova velocidade média. Então, essa 49,245 é a velocidade média neste terceiro intervalo de tempo aqui, que corresponde à inclinação dessa terceira reta secante, ok? Agora, diminuindo mais ainda, nós vamos obter diminuindo o ΔT agora para 0,01, a gente vai ter t igual a 5,01, o S de t, consequentemente, 122,9905, que é o resultado de colocar esse novo t aqui na expressão do movimento. O ΔS, então, vai ser igual a este número menos este, que dá 0,49049. Dividindo de novo o ΔS pelo ΔT, eu vou ter a inclinação dessa nova secante aqui, que dá 49,04. Pessoal, se a gente notar aqui, o que está acontecendo com a velocidade média? Ou seja, o que está acontecendo com a inclinação dessas retas secantes? Estão se aproximando de um determinado número, que aqui no caso é o número 49. Você vê que ele começa com 53,9 e vem se aproximando cada vez no número 49. Então, pessoal, qual foi a proposta do Newton, né? Dizer, então, que a velocidade desse objeto no instante t0 igual a 5 segundos, né, é exatamente igual a 49 metros por segundo. Essa foi a definição que Newton fez. Então, é assim que funciona o procedimento do Newton, ok? Agora, o que isso tem a ver com o conceito de derivada, ok? É o que a gente vai ver agora nos próximos slides, tá legal? Bom, aqui, só para complementar, essa inclinação, né, ou essa velocidade instantânea, ela corresponde à inclinação da tangente ao gráfico da função no ponto 5 segundos.
certo? Vamos agora em frente. Vamos agora generalizar, né, esse procedimento, né? Vamos pegar uma função qualquer, y igual a f de x, né? Independente se essa função representa o movimento de um corpo, qualquer que seja um fenômeno que ela representa, né? Vamos pegar uma função qualquer, y com f de x, né? Temos aqui o gráfico da função, né? E se a gente quiser calcular, né, aqui a gente pode fazer o mesmo procedimento do Newton para essa função aqui, tá certo? A inclinação da reta secante, se eu pegar dois pontos quaisquer do gráfico da função, né, a inclinação dessa reta secante vai ser sempre ΔY, né, ΔY sobre ΔX, ou seja, esse comprimento dividido por esse, ok? O ΔY sobre ΔX pode ser reescrito dessa forma, né? F de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, porque ΔY é dado por isso aqui, ΔX é dado por isso aqui, né? Esse ponto é o valor da função no ponto x1, né? Então, ele é o f de x1, né? E esse ponto é o valor da função no ponto x0, então ele é o f de x0, né? O y1 é o f de x1, o y0 é o f de x0, tá bom? Bom, o que acontece? Se nós fizermos o ΔX tender para zero, né, a secante vai se aproximar cada vez mais da tangente no ponto P, ok? Então, a inclinação, né, ela na verdade vai ser um valor limite, né? Aquela secante, ela vai ficar, a inclinação dela vai variando até que ela, quando o ΔX fica muito pequeno, né, ela se aproxima do valor da inclinação da tangente, ok? Então, os matemáticos, né, que desenvolveram a ideia do Newton depois, né, Lagrange, Euler, Hamilton, outros matemáticos que pegaram essa ideia do Newton e formalizaram ela matematicamente, né, esses matemáticos eles resolveram formalizar a ideia da seguinte maneira. Bom, a inclinação da reta tangente no ponto x0, né, ela denomina-se m de x0. Isso aqui é uma notação matemática, tá certo? Então, m de x0 significa a inclinação da reta tangente no ponto x igual a x0, né? Um processo sugerido por Newton, esse processo de aproximações sucessivas, né, os matemáticos eles também inventaram uma forma de exprimir esse processo, dizendo simplesmente o seguinte, que esse processo é o processo de calcular o limite, quando ΔX tende a zero, do quociente ΔY sobre ΔX. Então, já que a inclinação da tangente é igual a esse limite, ao limite para o qual tende a inclinação das secantes, né? Então, define-se a inclinação da tangente como sendo o limite, quando ΔX tende a zero, do ΔY sobre ΔX, né? Podemos escrever isso ainda de outra forma, de uma forma mais explícita, porque o ΔY pode ser calculado como o f de x0 mais ΔX menos f de x0, ok? Então, de novo, né, podemos definir a inclinação da tangente ao gráfico da função no ponto x0 como o limite, quando ΔX tende a zero, de f de x0 mais ΔX menos f de x0 sobre ΔX. Tá ok? Bom, tá aqui então, né, esse desenho representa exatamente aquele procedimento do Newton, né? E o m de x0, que é a inclinação da reta tangente, né, é exatamente igual a esse limite. Resumindo, a inclinação da reta tangente é igual ao limite do quociente ΔY ΔX, quando ΔX tende a zero. Isso vale, pessoal, para qualquer função f de x, ok? Então, nós estamos pegando aquele conceito que o Newton criou lá no âmbito da mecânica, né? No âmbito do estudo do movimento dos corpos e generalizando para uma função f de x qualquer. Tá certo? Agora, isso nos leva à definição formal de derivada. Agora sim, nós vamos falar sobre derivada. Pela primeira vez, nós vamos falar sobre a palavra derivada. A derivada é um conceito da matemática, né, que é definida para qualquer função. Então, define-se, a definição formal de derivada é o seguinte: se você tem uma função
f de x, a derivada desta função em um ponto x igual a x0 é denotada por f' de x0. Então, primeiro, a notação de derivada é essa aqui, f' de x0, né, representa a derivada da função f no ponto x0. E ela é calculada por aquele limite, o limite quando ΔX tende a zero, do f de x0 mais ΔX menos f de x0 sobre ΔX. Ou seja, a derivada de uma função f no ponto x0 é simplesmente calculada pelo procedimento do Newton, porque limite quando ΔX tende a zero desse quociente aqui significa o procedimento do Newton, certo? Bom, como a gente viu, essa expressão fornece a inclinação ou coeficiente angular da reta tangente ao gráfico na função, no ponto x0, f de x0. Né? Existem agora diversas notações para a derivada. Né? As mais comuns são essas aqui. Então, hoje em dia, se você pegar um livro qualquer de cálculo, você vai encontrar o conceito de derivada, né, denotado ou por y', ou por f' de x, ou por df dx, ou dy dx, tá certo? Então, essas aqui são várias notações para que significam a mesma coisa, que significam a derivada da função f. Dentre essas notações aqui, essas duas últimas foram criadas pelo matemático alemão Leibniz, tá certo? Que esse cara ele divide até hoje com o Newton as glórias da invenção do cálculo diferencial, tá certo? Bom, vamos em frente. Nós vamos fazer agora. Vamos definir vamos enxergar a derivada como uma taxa de variação. Lá atrás, lembra, a gente falou que a velocidade, na verdade, ela era uma taxa de variação. Ela media quanto varia o y em função do x, como varia o s, como varia a posição do objeto com relação ao tempo, né? Então, vamos supor que a gente tem interesse em estudar o comportamento de uma variável qualquer y como função de uma outra variável x, ou seja, a gente está querendo estudar a variável y, o comportamento da variável y em função da variável x, né? Em matemática a gente costuma dizer que y é variável dependente e x é variável independente, ok? Tem vários exemplos disso aqui, né? Então, por exemplo, vários exemplos práticos. Por exemplo, um microbiologista pode estar interessado em estudar como é que uma população de bactérias varia em função do tempo. Nesse caso, a população seria o y e o x seria o tempo. Né? Um engenheiro pode ter interesse no comportamento do comprimento de uma barra metálica em função da temperatura. Né? É um fato conhecido, né, da física que a temperatura influencia, né, no comprimento dos metais. Então, o metal ele pode expandir, né, ou contrair dependendo da temperatura. Então, uma barra né, metálica ela pode expandir o seu comprimento em função da temperatura. Então, essa f de x aqui poderia ser a função que explica, né, ou que determina o y, nesse caso o comprimento da barra, em função da temperatura. Né? Um outro exemplo, um analista de custo poderia estar interessado na variação do custo unitário de um produto em função do número de unidades produzidas. Nesse caso aqui o y seria o custo e x o número de unidades produzidas. Um outro exemplo, um pesquisador, né, um cientista pode ter interesse na variação do diâmetro de uma artéria em função do teor alcoólico no sangue. Né? Isso é um fato conhecido também da medicina, de que o diâmetro da artéria varia conforme o teor de álcool no sangue. Né? Então, nesse caso, y seria o diâmetro da artéria e x o teor de álcool no sangue do indivíduo. Ok? Bom, se você tem então a f de x, o gráfico da f de x, né? A f de x, né? podendo representar qualquer uma dessas coisas aqui, né? Você tem um ponto x0, o f de x0, e um ponto x0 mais ΔX, né? E lá no gráfico o f de x0 mais ΔX, ok? Bom, como a gente sabe, essa secante ao gráfico, né? Ela tem como inclinação, né, o ΔY sobre ΔX, ou seja, f de x0 mais ΔX menos f de x0 sobre ΔX. Isso aqui representa a taxa de variação da grandeza y em relação à grandeza x. Ou seja, como é que vai variar o y, né, quando eu vario o x? Qual vai ser o delta da variável y quando eu
faço uma variação, né? Ou seja, um delta na variável x, ok? A taxa média de variação de y com relação a x, nesse intervalo aqui, ΔX, né? Ou seja, ΔY, ΔX, é medido por esse quociente, né? Consequentemente, a taxa de variação de y com relação a x no ponto x0, ela vai ser dada pela derivada, que é o limite, quando ΔX tende a zero, desse quociente, ok? Então, a derivada, ela mede a taxa de variação instantânea de qualquer função, né? Independente do que essa função está representando. Se ele estivesse representando, por exemplo, a população de bactérias, né? Estaria representando aqui, no caso, a taxa de variação da população com relação ao tempo nesse momento específico. Se fosse aqui o comprimento da barra, ele estaria representando a taxa de variação do comprimento da barra em função da temperatura exatamente nesse ponto aqui, ok? E assim por diante. Então, para qualquer função, independente do fenômeno que aquela função está representando, né, a derivada ela sempre representa a taxa de variação, que é a inclinação da reta tangente num determinado instante. Bom, pessoal, então, o que a gente vê aqui é que existem três conceitos equivalentes, certo? O conceito de derivada da função f no ponto x0 equivale à inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0 e também equivale à taxa de variação da função no ponto x0, ou seja, a taxa de variação daquela grandeza que está sendo representada no eixo y com relação à grandeza que está representada no eixo x. Bom, pessoal, obrigado. Esse é o final dessa primeira videoaula sobre derivadas, ok? Até a próxima. Um abraço.